Olá, seja bem-vindo a mais um Contando Cores, o podcast que existe para falar sobre arte e artesanato. Meu nome é Kessia Nai e hoje eu estou aqui, gente, com duas artistas que irão nos ensinar muita coisa. Elas têm bastante experiência nas áreas em que elas atuam e nós vamos conhecer aqui hoje. Você pode se apresentar para a gente, Edileila. Olá, prazer. Obrigada, viu, Kessia, pelo convite. Edileila Portes, artista visual, professora aposentada, né? Pesquisadora da arte, das questões identitárias, culturais, e espero que a gente possa contribuir, né, nesse bate-papo. Obrigada, Edileila. Gente, eu também estou aqui com a Maíra. Oi, meu nome é Maíra Damasio, eu sou artista digital, artista 3D, ilustradora, formada em design gráfico, fui aluna da Edileila, maravilhosa. Foi uma coincidência muito boa a gente estar aqui muito hoje. Boa, muito boa. Trabalho mais ou menos há uns 15, 20 anos na área. E é isso. Perfeito, Maíra. Gente, não foi planejado aqui, aluna e professora, né? A Maíra já foi aluna da Edileila, foi realmente uma coincidência. E perfeito, né? Prazer, porque assim, né, Maíra? vamos Prazer enorme. poder fazer várias interações aqui, já que vocês também já se conhecem. Bom, e se você está escutando aí pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, curtir esse episódio, aproveitar para ver os outros episódios também. E se você está pelo Spotify, siga a página. E se você ficar curioso para ver alguma imagem que a gente citar aqui ao longo do episódio, porque às vezes nós vamos mostrar alguma coisa que está aqui no cenário, ou então vai aparecer alguma coisa na tela, aí você pode ir lá no contandocores.com, né? Se você estiver aí pelo Spotify, não vai ver as imagens, mas se você for lá no contandocores.com, você vai poder ver tudo que a gente está falando aqui, o que for citado nesse episódio. Bom, gente, então acredito assim que a gente tem aqui várias coisas que são interessantes para a gente saber. Esse projeto, ele existe para trazer artistas e quem trabalha com artesanato, nessa área da arte em geral, para poder falar com quem está interessado em entrar nessa área também, conhecer um pouco mais, e para falar também com quem é admirador de arte, que quer saber como consumir vários tipos de artes diferentes. Então, acho que é super interessante a gente começar entendendo como que vocês iniciaram no campo de atuação de vocês, né? Porque o artista, geralmente, ele tem uma história ali que muitas vezes vem de cedo, nem sempre, mas muitas vezes vem de cedo. Então, como que começou essa interação? Primeiro, assim, o interesse pela arte e aonde você está hoje, né? Como você chegou nesse ponto. Posso começar por você, Edileila? Bom, eu sempre me interessei por arte, desde criança. E eu estava escrevendo uma biografia e me lembrando que já jogando maré, né, pequenininha, aprendendo ali já a coordenação motora, psicomotricidade, quando eu ganhava uma casa, eu ia lá e desenhava na casa. Aí todo mundo ficava assim, olhando, porque eu enchia de elementos, né? Então, assim, esse contato com arte sempre foi assim uma pulsão em mim. E eu morei em vários lugares, e o fato de morar em vários lugares, eu acabei tendo contato com culturas diferentes. Então, um artesanato diferente, uma forma de manifestação popular diferente, cultural diferente, e isso foi me marcando, né? E o meu pai gostava muito de comprar livros para a gente. E eu me lembro de livros ilustrados assim com Leonardo da Vinci, Michelangelo. Eu devia ter 7, 8 anos e aquilo me encantava. Influência com 7 anos já vendo da Vinci. Então tinha essa mistura entre o erudito e o popular, né? E isso faz parte, inclusive, da minha trajetória acadêmica como aluna e como professora. Perfeito, então veio ali desde criança. Desde criança. E aí você fez, depois você cursou faculdade de artes, né? Sim, aí eu fui para... E tinha aquela história, né? Era década de 80 e todo mundo já saía para fazer odontologia, era o auge, né?
E eu me lembro que meu pai falava, mas você vai gastar tanto, né? Você não quer fazer odontologia? E eu falei, não, pai. Filha, você não quer fazer alguma coisa que dá dinheiro? Eu falei, não, pai, eu quero fazer belas artes, né? Na época, era belas artes ou arquitetura. E aí tem até um episódiozinho, porque eu me preparei, aí eu fiz cursinho 1 ano, porque eu tinha feito no interior, curso de 2º grau e tal. E aí fui para Belo Horizonte e me preparei mesmo, estudando, né, para passar na Federal. E eu me lembro que eu me preparei em todas as disciplinas, porque na época era assim, você tinha que fazer todas as provas, era tipo um Enem mesmo, mas depois você tinha que fazer provas específicas, né, de português, redação, história, e depois ainda tinha 2 provas específicas, que era desenho de criação e desenho de observação. Então, assim, eu fiquei desenhando e me preparando. E aí, quando chegou em outubro, eu tinha que definir se eu faria belas artes ou arquitetura, porque era o período de inscrição. Aí eu falei, agora eu vou conhecer as faculdades, né? Aí fui na faculdade de arquitetura, fiquei encantada, né? Aí falei, agora eu vou na de belas artes. Quando eu cheguei lá, era um modelo da Bauhaus, que é uma escola alemã, que são vários ateliês, então, assim... Aí eu falei, é aqui, né? Nem dúvida aqui, mais, não né? tive dúvida, me inscrevi, passei, né, de primeira e aí fiz, né, que é Escola de Belas Artes, mas a gente faz artes visuais, que eu estava até falando com a Maíra, que foi minha aluna de desenho, uma excelente aluna, linda, né? Mas não tinha, na época nem tinha design, então a gente fazia, assim, várias disciplinas, né? De desenho, história da arte, filosofia da arte, antropologia da arte, desenho em todos os períodos, história da arte em todos os períodos, depois eu até me tornei professora de história da arte, né? E aí, no final do curso, você optava, mas a gente podia puxar várias disciplinas, que eu estava falando aqui de fotografia, cinema, cerâmica, artesanato. Então, era assim, um prazer ficar lá o dia inteiro, né? Desenhando e estudando arte. Muito bom, né? Estudar uma coisa que você gosta e estar era um no deleite, ambiente, assim. um deleite. E a gente, assim, é tão forte o vínculo da arte conosco, que eu mantenho amizades, assim, da faculdade, assim, 35 anos depois, até hoje. E, assim, a gente vem para cá para trabalhar, né? E eu volto a Belo Horizonte sempre. E a gente ainda tem o grupo da Belas Artes, que a gente encontra, divide, cada uma foi para uma área, né? Mas sempre foi um prazer. Ai, que maravilha, Edileila. No seu caso, Maíra, que você tem uma história com a arte, né? Como que começou ali? Porque hoje você trabalha com 3D, né? Com digital. Mas como começou esse início e você fez algum estudo mais formal voltado para essa arte, porque você fez uma faculdade, né, que tem ali, você acha que te ajudou de alguma forma ter feito o design? Assim, eu entrei originalmente no design porque não tinha Belas Artes em Valadares. Ah, você queria fazer o Belas Artes. Eu teria optado mais por Belas Artes. Mas eu não tinha condição, né, psicológica de sair da cidade na época ainda. Então, eu fui pro design. Eu fiquei extremamente feliz porque o design da faculdade na época era muito voltado para a área de artes. Então a gente tinha de Leila com os quadros maravilhosos dela, tinha o ceramista, que era o Pimenta, tinha quadrinista, tinha... Então, foi um curso de design com muita coisa voltada muito para mim. Então, a gente teve um turno de 3D, um período de 3D na faculdade. Eu lembro que era só eu e mais um aluno que gostava do 3D. Todo o resto achava estranho, reclamava, achava ruim de mexer. Vocês usavam o quê? A gente usava o 3D Studio Max na época. Mas eu já tinha tido contato com 3D antes. Eu usava 3D como hobby quando eu cheguei na faculdade. O programa que a gente usava eu não tinha usado ainda, então eu quis aprender mesmo. Não é o programa que eu uso hoje em dia. Mas 3D sempre foi uma coisa que eu meio que... Eu comecei como hobby, aí eu saía, não, isso não dá dinheiro, vou para outra coisa, e voltava. Tentei várias artes, eu trabalhei com 2D, uma época eu trabalhei com ilustração digital para uma empresa que faz livros escolares.
é aquela coisa de quando você vê seu portfólio, você tem um pouco de vergonha de mostrar. E na hora que porque eu me comparava com outros artistas 2D e eu achava que eu estava muito abaixo. Mas quando eu comecei a fazer um portfólio de 3D, eu comecei a ter orgulho daquilo e comecei a ver, não, eu consigo chegar entre os melhores nisso aqui, aí eu vi que aquilo ali era a minha área. E é uma coisa que pra mim funciona muito bem, porque eu fico, se eu fizer a mesma coisa por muito tempo, eu fico com tédio, eu tenho transtorno de atenção, eu não consigo focar naquilo. E 3D tem vários processos diferentes, então você sempre está fazendo alguma coisa um pouco diferente da outra. Então eu consigo me manter aquilo ali bem confortável e aprender cada vez mais, que é o mais gostoso para mim. Então, de certa forma, apesar de não ter sido Belas Artes, né, a faculdade, como você fez esse modelo no design gráfico, você acabou explorando ali muitas áreas da arte, o desenho, cerâmica também, que você falou, né? O 3D. E antes de chegar, você já tinha tido o contato, né? Tinha. Só que como que você despertou esse interesse pela arte? Também veio muito cedo ou foi mais tarde? A primeira canetinha que foi colocada na mão com 2 aninhos, eu não quis soltar mais. Ali era desenho animado, eu assistia desenho animado e falava, mãe, eu quero fazer desenho animado quando eu crescer. Aí eu descobri que não, são 24 desenhos por segundo, eu não quero mais. Mas eu sempre sabia que eu queria fazer... Mexi com muitos artesanatos, muito. Então, sempre aquela coisa de eu quero aprender a fazer isso aqui, ok, eu já sei fazer, quero fazer outra coisa. Sim. Então, nunca parei quieto, mas era sempre com alguma coisa de criação. Você também trabalha, além do digital, com materiais no físico ou não? Só normalmente para projetos pessoais. Ah, sim. Eu cheguei a tentar trabalhar com isso, mas como eu não consigo fazer uma produção, no sentido assim, de fazer a mesma peça várias vezes, ou uma coisa assim, eu tentei biscuit, esse tipo de coisa, eu não consigo repetir o que eu já fiz. Então foram ideias que foram ficando pra lá. Experimentos, né? Experimentos, Sim. Exatamente. Tentei mexer com miniatura, que é uma coisa que eu sempre gostei muito também. De modelado mesmo? Modelagem na mão mesmo. E foi indo. Aquela coisa, muitos anos tentando achar o meu caminho, até conseguir chegar ali. Foi bastante tempo para poder achar um caminho que ficasse. E esse ponto, eu acho, inclusive, é algo importante da gente falar, do que é esse encontrar o caminho, né? E passar por várias coisas diferentes ao longo desse caminho. Porque, no seu caso mesmo, Edileila, eu vejo que você, hoje, atua ainda assim em várias áreas da arte, né? Sim. Você tem a sua produção autoral, você também tem o seu ateliê, vi que você tem os seus livros, inclusive, acho interessante a gente mostrar aqui as ilustrações. Essa diversidade que você tem de abordagens da arte, fala um pouquinho pra gente de como que você foi delimitando isso, as dificuldades de delimitar, porque você acaba tendo que, quando faz uma escolha, abdicar de outras, né? A Maíra falando, e a gente veio para cá, eu vim morar em Governador Valadares exatamente para trabalhar na universidade, porque estava abrindo os cursos de design e arquitetura. Eu não sou de Governador Valadares. E acabei ficando, porque até me aposentar há pouco tempo. E aí, como a gente trabalhou na construção do projeto pedagógico, a gente achava importante que o designer ou o arquiteto tivesse uma formação artística antes, senão ele seria um técnico, né? E muitos cursos hoje têm se transformado em técnico e perde essa questão criativa que a Maíra abordou aí, que encantava muito os alunos. A Maíra já desenhava muito bem, a gente incentivava, né? E, assim, era um grupo de... como as artes visuais dão essa possibilidade de um olhar macro para a arte, Sim. então, assim, foi mais fácil, porque, assim, eu vejo a arte como uma ciência, né? E ela é uma ciência, a USP defende isso demais, e eu sou, assim, muito adepta aos estudos da USP, de que ela faz você olhar para o mundo de uma forma mais amplificada. Então, isso também te facilita um autoconhecimento. E você vai delimitando, mas, ao mesmo tempo, assim, quando eu dava aula na arquitetura, por exemplo, a gente conseguia olhar tudo para levar para um projeto. Né? Desde o 3D, desde a escultura, que como o 3D começa exatamente lá na escultura, né?
no design a mesma coisa, e na obra da gente também. Então, assim, claro que tem o processo de criação, que ele é intuitivo, mas eu falava para eles e falo para mim, porque é uma meta e é uma percepção, né, de pesquisadora, que quanto mais repertório você tem, mais a sua criação é rica, né? Porque ontem o Pimenta falava, mas a gente brincava muito ontem, assim, porque eu assisti o programa ontem, achei fantástico, assim, até parabenizar, porque eu tenho assistido alguns episódios, Ai, assim, que bom. muito bons, né? E a gente fala muito isso, que, assim, às vezes, quem começa a trabalhar com arte, acha que, assim, eu vou sentar numa posição de Buda, né? E que pá, vai baixar aqui, a gente brincava com ele, não. A inspiração vem de muita pesquisa, de muito olhar, de ampliar o olhar. E essa formação lá na Belas Artes, eu fiz o FMG, ela buscava isso. Às vezes a gente fazia um trabalho teórico, tinha muita teoria, e aí eles pediam, ilustra esse trabalho. Entendeu? Ou então a gente fazia um trabalho prático, aí falava assim, descreva esse trabalho. Então, era assim um trânsito entre a teoria e a prática, entre o experimento e o seu olhar. E isso me acompanhou muito. Quando eu ainda estava na Belas Artes, eu me lembro que a gente tinha uma disciplina que chamava Análise do Processo Criativo. Eu ficava encantada. E aí eles pediram para a gente escolher 5 artistas para a gente pesquisar. E aquilo que eu falei da minha formação, eu nasci na Zona da Mata, que tem uma cultura italiana, francesa. Eu morei num sítio de café. Estou até escrevendo um livrinho agora dessas memórias, ilustrado. E depois eu fui morar na terra da minha mãe, que era o Vale do Mucuri, quase Bahia, que é uma terra que permeia muito a cultura indígena Machacali e a cultura africana, porque é muita gente que vem da Bahia. Então, uma cultura completamente diferente. Depois eu vou para Belo Horizonte, que aí é um mix, né, de culturas, porque Belo Horizonte são vários interiores, né? Morei lá há muito tempo. E venho para o Vale do Rio Doce, que é uma outra cultura. Então, assim, quando eu olho a arte, eu vejo ela como uma manifestação cultural, daquilo que você percebe, do que você vivencia, do que você recebe de herança, da sua ancestralidade e da sua percepção de cada lugar. Então, assim, quando me pediram esse trabalho, eu ainda nem tinha vindo para o Vale do Rio Doce, porque eu ainda era lá estudante, eu me lembro que eu falei, eu já gostava muito da parte teórica também. E aí eu me lembro que eu falei assim, eu vou pesquisar artistas que pesquisam a cultura do lugar. Então, eu fui lá no Miró, né? Aí escrevi um artigo sobre o Juan Miró, pintor espanhol, que ele trabalha com a cultura espanhola, a cultura popular espanhola, a cultura de raiz. Aí eu fui no Paul Klee, né? Que é um pintor suíço, que também trabalha, ele era filho de músicos, então ele... É muito interessante a história do Klee, que é um aquarelista assim, fantástico, e ele também era músico. Então, ele estudava os tons das cores na aquarela, eram os tons da música. E eu achei isso assim, fantástico, porque a música era a raiz dele familiar, que os 2 pais eram músicos. Eu estudei e escrevi sobre, né, o Kandinsky, que é um pintor russo, que também eu, ultimamente, deve ter uns 4 anos antes da pandemia, eu vi uma exposição no CCBB de São Paulo, do Kandinsky, Vassily Kandinsky, e assim, a trajetória dele inicial, porque o Kandinsky foi o criador do abstracionismo, né? Mas a pintura dele inicial é toda baseada nas lendas, nos mitos e nos pintores populares da Rússia. E é lindo, porque é uma pintura mística. E aí, quando a gente vê um abstrato, e eu tenho, teoricamente, quando eu escrevo, eu falo que a abstração não existe. Não existe desenho abstrato, existe a abstração do seu olhar. Você olha, eu já dei aula de fotografia também, né? Então, quando eu vou dar aula de fotografia, eu pego os alunos, assim, eu dei aula de fotografia pelo ateliê e cursos de extensão na Univale, extra, né, curricular. Você pega uma câmera, aí você vai chegando aqui
no microfone, por exemplo, ou no tronco de uma árvore, né? Você chega nos poros, né? Você chega nos micros, né? Daquele objeto. E aí, quando você coloca o enquadrado, você vai ver pequenos fragmentos. Ninguém vai saber que é uma árvore, mas o seu olhar que abstraiu aquela textura que tinha no tronco, a textura que tem aqui no tecido que reveste o microfone, né? E me lembro que brasileiro eu pesquisei Rubem Valentim, que é um pintor baiano, premiadíssimo, fantástico o trabalho dele, vale a pena conhecer. E na arte dele ele traz as raízes africanas, principalmente do candomblé, da umbanda, e ele transforma em esculturas. Maravilhoso o trabalho, também premiadíssimo, já faleceu, né? Ele é mais antigo. E fui lá no Uruguai pesquisar o Joaquim Torres Garcia, que trabalha também trabalhou, né? Ele tem trabalhos fantásticos, é um ícone no Uruguai, né? Que ele trabalha com as raízes indígenas uruguaias. Então, aquilo assim, abre um universo para a gente de você não ver só a estética. Você vê o processo de criação do artista permeia toda a sua vida, né? E isso é que faz com que o artista seja criativo. Esse repertório cultural, ancestral, de percepção do mundo que ele tem. A gente acaba, assim, nessa reflexão que você trouxe, né? E suas pesquisas, e também dá para ver na sua arte esse resgate, né? Da identidade cultural, de falar, e toda a influência que você teve das regiões que você passou. E eu acho que a gente chega em um ponto que é bem interessante, acredito, para as pessoas entenderem melhor para aquele artista que vai produzir, né, que ele está buscando, porque acaba que o artista tem vários momentos. Ele tem um momento, às vezes, de conflito, de identidade própria e de ter o traço dele ser marcante. E também tem a questão da poética, né, do que ele produz, do que ele traz, do que ele está falando. E isso, às vezes, não é algo que eu vejo as pessoas, elas buscam muito, às vezes, o estudo da arte enquanto artista. Porém, quando ela não faz o estudo formal, acadêmico, e muitas pessoas, às vezes, não vai poder fazer um estudo acadêmico que se relacione com a arte por diversos motivos. E aí ela vai procurar outros cursos, outros conhecimentos mais informais, e eles acabam focando muito na técnica da pintura. E ninguém fala disso, e ninguém fora da academia, dos espaços mais formais, fala de poética, e esse artista sabe que tem identidade, que ele tem que buscar, mas ele não sabe como, nem os termos, nem o que ele pode procurar para chegar naquilo. Então, acho que a gente falar de processo é importante. Pesquisa e processo de produção, né? Como que vocês enxergam questão de processo? Como que é o seu processo antes de produzir algo? A pesquisa por trás daquilo, as etapas, até você chegar naquele resultado final. Pode começar, Maíra. Eu já falei muito agora. Vamos trocando aqui. Na área digital é um pouco diferente, mas acaba tendo, assim, tudo que eu já aprendi, inclusive a parte toda de design, a parte de artesanato, eu acabo usando hoje em dia. Então, assim, para eu chegar a fazer uma boneca dessa, eu tive que aprender anatomia, eu tive que aprender a modelagem à mão, eu tive que aprender artesanato, porque eu fiz esses formatos com EVA, eu tive que aprender um pouco de mecânica, porque ela se move. E só um exemplo. Então, assim, quando eu... A gente pode pegar. Toda articulada. Isso. Então, isso é um estilo de boneca que chama BJD, que chama, né? Ball Jointed Doll, que é boneca junto de bola. Eu não cheguei a produzir isso como trabalho. Foi uma tentativa de trabalho que eu fiz e acabou ficando só pra mim. Mas
que eu aprendi muito com ela. Então, hoje eu consigo aplicar isso no 3D, porque agora eu faço modelos humanos, eu sei aonde as juntas ficam, aonde elas têm que se mover. Então, tudo eu consigo... O tempo que eu aprendi, por exemplo, aprendendo a fazer costura, eu consigo levar para o 3D agora para fazer uma roupa funcionar naturalmente no 3D. Do que eu aprendi a desenhar cabelos, hoje eu consigo fazer. Então, assim... Eu acho que a gente teve muito foco em como é que chama? Multidisciplinar. Multidisciplinar. Projetos multidisciplinares. Projetos multidisciplinares. Interdisciplinares. Isso. Eu acho que a arte, você consegue ligar todos os tipos de criação e de criatividade, no caso, e levar no que você está fazendo, porque, assim... Acho que todas elas estão muito interligadas. Então, por mais que eu não tenha essa formação que... Eu vejo a Edileila falando, eu tô com inveja dela lembrando o nome de todas essas pessoas, eu não tenho memória. Eu não tenho memória, mas acho que fica uma memória visual, no meu caso, das coisas que eu vi. Por mais que eu não lembro onde que eu me inspirei naquilo, eu sei que eu já passei por uma visão daquilo. Então, eu acho muito importante a gente perceber as coisas ao nosso redor, na área de arte. Se eu tô trabalhando, fazendo personagens... Pode ter certeza que se eu vou pegar um ônibus, eu tô ali olhando discretamente como é que a dobra da roupa da pessoa tá se mexendo, por que eu achei o cabelo dela bonito, o que tem no traço do rosto dela que chamou tanta atenção. Essas coisas que a gente vai percebendo, é muito importante a gente prestar atenção no dia a dia e até nas coisas que estão fora do dia a dia, no filme que você tá assistindo, num sonho estranho que você teve. Acaba trazendo inspiração também, né? Porque às vezes você vê acontece com você de você ver alguém, alguma figura, alguma pessoa que de alguma forma te inspira a produzir. Dá vontade de tirar foto de algumas pessoas, às vezes. Dá licença, é que eu faço modelagem 3D. A maioria eu não tenho coragem de fazer isso, não, mas que muitas vezes a gente tem vontade de fazer, tem. Eu lembro que quando eu mudei para Belo Horizonte, uma época eu fiquei impressionada, porque Valadares, na época que eu mudei para Belo Horizonte, Valadares ainda era muito fechado. Então era assim, eu costumava brincar que se não tava na Globo, não tava em Valadares, né? E eu cheguei em Belo Horizonte, eu vi que as pessoas de tudo quanto é jeito, assim, você entrava no ônibus, tinha uma pessoa com toda tatuada. Eu lembro que eu vi no ônibus uma vez uma moça com o cabelo todo trançado, com lã no cabelo, fazendo uma flor azul, assim, no cabelo. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Então, assim... Eu amo a diversidade humana. Sou tão focada em personagens justamente porque eu acho ser humano uma criatura muito fantástica. Como cada pessoa é um universo diferente. Eu acho que é essa parte que me inspira mais. Sim. Então, acho que talvez até por isso que eu consigo me inspirar em música, em outras coisas, porque todas são criações humanas também. Então, dá para buscar um pouquinho em cada coisa. É incrível, né? Poder, assim, você tem as suas inspirações, além disso, você também teve... nas suas experiências, a oportunidade de passar por muitas áreas, e aí você acaba conhecendo muita coisa diferente. Tudo isso vai agregar depois. Eu penso que o artista, ele é um experimentador, né? Ele é um curioso, porque assim, a arte permite que você olhe para as coisas, para os objetos, para as pessoas, para o mundo, para o universo, para o cosmos, né? E assim, a gente vai cada vez mais ampliando o olhar. Isso tudo é material para criação. Se é um livro, se é uma ilustração, se é uma tela, se é um boneco em 3D, isso é a técnica. É onde você coloca a sua poesia do mundo, né? E é muito interessante porque, assim, quando... Eu dou aula até hoje, né? Porque assim, eu aposentei, mas eu tenho uma empresa, né? De assessoria em arte e cultura. Então, volta e meia eu estou dando assessoria em arte. Eu estou super curiosa. Sim, então, daqui a pouquinho eu vou querer saber dessa assessoria. A gente volta então, a gente continua dando aula. O meu esposo é jornalista. E ele fica assim, Edileila, já que você não quer voltar, assim, mas dá aula então online, faz aulas online, porque assim, eu acho que seus alunos vão gostar de te ouvir de novo, né? Porque ele gosta de ouvir, ele já foi meu aluno. E aí, assim, então esse repertório é importantíssimo para a poesia surgir, porque se você se fecha no mundinho, que esse mundo enquadrado quer que você seja, e eu, como professor, eu busco levar o aluno a ter um olhar cada vez... né? Penso que eu tento, né? Tentei, né? Caixinha, assim. Abrir o olhar para esse mundo, que ele é muito mais visual, sensorial,
de sentimentos do que o que querem, senão nós também vamos virar um bonequinho, né? E isso me afeta muito enquanto pessoa, enquanto artista. Então, eu estou falando da teoria, mas assim, eu valorizo muito a prática. O Quirino, eu assisti dele, o Quirino também foi meu aluno, né, num curso de extensão em artes que a gente abriu, porque quando eu cheguei em Valadares, eu assumi a coordenação do setor cultural da universidade. E aí a primeira coisa que a gente fez foi um diagnóstico. Deixa eu ver o que Valadares tem em termos de arte e tal. E a gente fez um levantamento e eu vi que tinha muita gente que gostava de arte. E eu até pensei, me convidaram para abrir um curso de artes aqui, né? Eu e o João chegamos a sentar, João Marcos, a começar a escrever alguma coisa. Mas, assim, é meio burocrático, né? Já tinha um curso de design e não sabia se ia ter público para os 2 cursos e tal. E aí a direção da faculdade me desafiou a criar um curso de extensão em artes. E eu criei. Menina, foram 5 turmas. Muita gente. E o Quirino foi um desses, e o Quirino foi trabalhar comigo, porque ele, né, sempre teve esse olhar. E apesar de não ter passado por um curso formal como eu e a Maíra, um curso acadêmico, né, o Quirino eu considero um dos maiores artistas aqui de Valadares. Eu falo isso no meu ateliê, eu já fiz uma exposição só do Quirino, né, escrevi sobre isso, incentivo até hoje. Tenho 4 quadros dele, porque eu acho fantástico, assim, ele transita entre o popular e o surrealismo, né? Então, assim, eu acho o Quirino fantástico. Inclusive, Edileila, para quem está escutando, gente, o Quirino esteve aqui conosco, eu assisti, né, o podcast para falar dele, da fantástico. arte dele. Ele falou do curso, inclusive, Exato. E disse que foi realmente muito enriquecedor, né? Foi uma criação. Ele tinha, assim, 5 módulos. A gente trabalhava com a arte e criação, trabalhava com arte e cultura brasileira, história da arte e depois processos de criação. E aí entrava de quadrinhos a cerâmica, todos dentro do processo criativo eram técnicas diferentes. Então, o Pimenta deu aula de cerâmica, o João deu de quadrinhos e eu dei de desenho e pintura. Tudo baseado no que a gente tinha estudado nos 3 módulos anteriores. E a gente buscando exatamente esse processo de criação. E até hoje, todo o curso que eu dou, durante a pandemia, um ponto de cultura aqui é ali na Rua São João. Foi só eu elogiar a memória dela. Mas é muita coisa, muita informação. Muita informação. É um ponto de cultura que me convidou para fazer esse trabalho com os artesãos locais. Por quê? Às vezes a gente vai fazer um artesanato e aí, olha só, a técnica acaba copiando de revistas. Então, o que eu tentei trabalhar foi exatamente essa questão que vem me acompanhando desde aluna na universidade. Vamos ver o que Valadares tem enquanto identidade, enquanto cultura, né? O que é a identidade de Valadares, para eles trazerem, né, para o artesanato. Sim. E para o artesanato de Valadares ser exatamente uma identidade. Então, assim, sempre me interessei. Depois eu fiz especialização em cultura popular, arte e cultura popular, né? Foi a minha pós-graduação. Que gerou esse livro aqui, que eu conto a minha trajetória de pesquisadora durante 10 anos, dando curso de arte e educação aqui no Vale do Rio Doce, antes da universidade. É um projeto federal. No Vale do Mucuri e no Vale do Jequitinhonha. Então, eu viajava, ficava 1 semana na zona rural, né? E eram camponeses, né? Gente que nunca tinha pegado num pincel. Então, assim, eu transitei entre a academia erudita. Eu tive professor italiano, professor francês, professor brasileiro. Meu professor de cerâmica era italiano, tinha uma cerâmica belíssima na Belas Artes. Mas eu fui, quando eu me formei, né, eu apresentei um projeto para esse órgão federal e eles apoiaram o projeto e eu fiquei 10 anos nesse projeto, visitando comunidades rurais, ficava lá 40 horas e era muito legal. Mulheres de vaqueiros, assim, que era de enxada, mas quando pegava, eu descrevo isso nesse livro, quando pegava o pincel,
trabalhos lindíssimos que vocês vão poder ver aqui e que são estão analisados aqui nesse livro. Estão nesse livro. São Então, trabalhos esses são os populares, trabalhos... populares desse grupo popular. Aqui é a foto do grupo. A foto de um dos grupos, porque eu trabalhei com mais de mil alunos, né? Aí, quando eu fui fazer a pós-graduação, a gente tem que catalogar os dados, depois selecionar dados e depois analisar os dados. Então, eu tinha que escolher. Eu escolhi um grupo que só tinha mulheres. E aí eu escrevo sobre feminismo, escrevo sobre assim, mulheres que trabalhavam... que descrevem cenas do casamento, né? Mostro a influência da cultura Machacali nos desenhos, porque Vale do Mucuri é um grupo do Vale do Mucuri. Mostro a relação, e aí é onde que eu quero chegar. Nesse livro, esse aqui são de artistas de Belo Horizonte, assim, Fernando Lucchesi. Fernando Lucchesi. Esse aqui é uma aldeia Machacali, representado por um índio Machacali, e aqui são desenhos de um artista assim, famoso, que é da minha época, que eu pesquisei, entrevistei, e mostro a semelhança que tem, como é que nossas raízes, essa ancestralidade é importante na cultura mineira, né? É interessante, isso aqui é de essa obra é de uma artista premiadíssima, com vários prêmios de Jabuti de ilustração, que foi minha colega da Belas Artes, né? Tem prêmios internacionais, ilustradora. Eu já trouxe ela aqui também pelo Núcleo de Cultura da Univale, onde eu trabalhei, e eu queria que vocês observassem como é que esse desenho se parece com esse aqui. Olha só. E essa daqui é de um artista popular, e nenhuma nunca viu a outra. Né? Quando eu olhei isso aqui, eu falei, meu Deus, a teoria dos arquétipos do Jung, eu vou ter que escrever sobre isso. Isso é a difusão dentro da antropologia, e eu descrevo sobre isso. E mostro também como é que essas raízes populares estão em nós, mesmo a gente sendo erudito, sabe? Então, esse seu olhar, Maíra, eu penso que vem muito dessa observação que o artista tem, que o Quirino tem, independente de ser erudito ou não. Então, nesse livro, eu mostro que há um trânsito entre aquilo que você observa, aquilo que você estuda e aquilo que você faz. Por isso que esse livro chama Herdeiros das Origens, né? Porque por mais erudito que a gente seja, né, nós somos herdeiros das nossas origens. Sim. É incrível, né? Como as pessoas se conectam. Sim. Né? As culturas, o jeito de olhar. Lógico, Sim. cada um com a percepção singular, Sim. individual ali, mas... Com certeza. Tem uma força. Daí vem a nossa origem. Eu acredito muito que a nossa origem é única. Ah, sim. Né? Sim. A gente é o mesmo. Eu até faço parte de um grupo de estudos sobre isso, né? Que a homeopatia até trabalha. Homeopatia é a primeira medicina existente, né? Você trabalha com algo relacionado a essa área ou não? Não, essa área é estudo mesmo de autopercepção. Ah, e acaba sim. que me ajuda... Te influencia de... Não, me ajuda, inclusive, como artista, como pessoa, como cidadã, né? Porque quando eu vejo o ser humano como único, né? Independente da cultura, independente da etnia, independente da classe social, quer dizer, eu me torno mais cidadã, eu me torno mais humana. Autoconhecimento é uma coisa extremamente. Eu só consegui dar certo, começar a me funcionar quando eu consegui me entender. Não, essa semana eu encontrei a Kétia num projeto que a gente é voluntária, no bairro Turmalina. E eu fui dar uma capacitação para professores, educadores, né, que trabalham com crianças de periferia. E a Kétia estava lá também dentro desse projeto. Aí foi uma coincidência, a gente se conheceu, né? Porque era o mesmo horário. A Edileila. E aí, assim, eu coloquei a primeira frase para começar a capacitá-los, aquele dia que a gente se encontrou, Kécia, foi: conhece-te a ti mesmo, né, do Sócrates. Eu sou muito socrática, eu acho que, assim, se conhecer permite que você transite, né,
por um mundo de forma mais segura, né? Você não precisa ser levado por esse mundo de massa que está aí, né? De capitalismo, de cultura de massa, onde tudo se repete, onde tudo se modela, né? Onde tudo é muito igual. E falava exatamente isso com elas, que para trabalhar com o curso é um curso que eu criei também, né? Dentro dessa assessoria que a gente presta. É um curso que eu trabalho em vários lugares, universidades e tal, pontos de cultura, escolas, e lá eu estou como voluntária. Educação, arte, cultura e identidades. Porque se elas, como educadoras, não se conhecem, como é que eles vão, os educadores, vão trazer dos alunos um repertório para criar um texto, para ser criativo na matemática, na computação, porque eles têm aula disso, né? Tem um engenheiro lá, a gente conversando sobre isso, nos projetos que ele vai trabalhar com as crianças na engenharia. Se eles não se conhecem, não sabem o que querem, qual que é a aptidão, né? Aí eu trouxe, depois do Sócrates, eu falo do Edgar Morin, né? Que é aquele filósofo francês, que ele fala que não existe só uma inteligência, né? E as escolas formais às vezes falam, toma uma medalhinha para esse aluno aqui, porque ele, né, foi capaz de fazer isso. E o outro, que tem outras capacidades. E nós artistas na aula, que às vezes, né, o João fala muito isso, o João Marcos, eu não gostava de matemática de jeito nenhum. Se eu não tivesse descoberto uma professora que viu no meu desenho a possibilidade de hoje ser um quadrinista, né, ele teria sido assim escanteado. Igual falam, né? Quantos pássaros maravilhosos a gente já perdeu porque eles estavam tentando ser ensinados a ser peixe? Pois é, exatamente. Então não né? adianta se você quer é ar bom, e não água, né? Se você é bom em voar, por que você está insistindo em tentar aprender a nadar? Né? Exatamente. Então, eu imagino, deve ter muitos grandes gênios que foram perdidos porque estavam tentando se forçar a encaixar em coisas que não eram. Exatamente. Então, esse mundo é de encaixe, né, Maíra? É um mundo de encaixe. E o artista passa muito por isso, Claro, porque às vezes o artista nega por muitos anos aquela relação dele com a arte para se encaixar em outra coisa, né? Que não é dele. Que não é o que ele quer mesmo, né? Quem de nós nunca ouviu falar, mas você mexe com arte, mas você trabalha também? Exatamente. Acho que todos nós já ouvimos isso. E é interessante, assim, quando você se abre para isso, Kézia, né, Maíra, que você sai de uma... Eu saí de uma universidade, assim, bem erudita, bem modelo francês. Foi em Belo Horizonte? Belo Horizonte, o FMG. E aí, de repente, eu fui trabalhar com cultura popular. E aí eu tinha, por exemplo, na aula de cerâmica, né? A gente tinha um forno, igual o Pimenta tem, a gente tinha um professor de química, de física, para aprender a cor, para aprender os pigmentos. Tá, e aí eu vou dar aula no campo. Não dá para levar um forno de todo tamanho, não dá para eu falar de física e química com pessoas que nem... leitura tinha, meu professor, um ex-professor da pós-graduação, até escreve isso aí, que é de Leila, que foi ele que fez, né, o prefácio do livro, a apresentação do livro. Ele fala assim, a hora que a de Leila sai da erudição e tem que descobrir o popular. E realmente. Aí eu fui aprender com eles como fazer forno no barranco, né? Então foi um outro aprendizado. Usei muito forno de telha, de queimar telha, tijolos, com eles, porque eles sabiam. Eu não tinha lá o processo químico para poder analisar a argila, que ia ficar melhor naquela cerâmica. Então, eles falavam, Edileila, você está vendo aquela montanha? Olha só que interessante. Outro tipo de conhecimento. Por isso que eu falo que esse trânsito é importantíssimo. Aquela montanha, quando chove, ela desce aquela areia e sabe aquela parte ali mais baixa? É onde tem a melhor argila, que é onde que a gente faz as telhas e os tijolos. E aí a gente ia para lá com eles. Eu tenho fotos, muitas fotos, porque eu registrava tudo, né? E aí quando a gente chegava, estava aquela
areia liguenta, assim, perfeita. E eu saía com eles assim, eles num carrinho daqueles, né, de carrinho de mão, carregando aquele tanto de argila aí. Claro que a gente passava pelo processo do que eu tinha. Eu fui fazendo o trânsito, né? Então, eu ia ensinar para ele cores. A gente pintava muito com a própria argila, então a gente olhava qual que era. E o Vale do Jequitinhonha tem muito isso, né? Cerâmica do Jequitinhonha, conhecidíssima. Uma argila vermelha, uma argila branca, uma argila preta. Isso tudo dava misturas de tintas que a gente pintava a própria cerâmica, né? Enfim, era uma outra universidade. Então, eu falo que eu fiquei 10 anos numa outra universidade. Eu fiquei curiosa agora, porque você trabalhou no campo, né? No campo. Com as pessoas. Sim. Na arte ali. Sim. Você tinha de pintura também. Salas? Tinha algum local específico em que você... eu tive Quando eu comecei a gente deu aula, eles varriam e preparavam dentro do curral, nas varandas das casas, na sala de quem nos recebia. Avisados, né? Ambientes adaptados e eram fantásticos. Quando eu vi aquilo, eu achei tão fantástico, assim. É claro que eu levava um conhecimento, mas eu falo que é a hora que você tem que descer do salto e saber que lá tem um outro conhecimento que você também não detém. Quer dizer, eu já tinha uma observação de quando eu era criança, porque eu vivia em lugares que tinha cultura popular, eu falei isso aqui no início. Mas observar que eles tinham conhecimento que eu não detinha, me fazia ser aluna. E a gente fazia uma troca. Então, o lugar pouco importava. Eram mesas que um vizinho cedia. Quantas aulas eu dei debaixo de um pé de manga? E aí, delícia. E eu ia exatamente, o projeto era exatamente para valorizar o campo e não deixar que as pessoas fossem para lugares grandes, o êxodo rural. Porque isso é que provoca favelas, isso é que provoca, né? É um projeto incrível. E eu me vi levando a arte para esses projetos. Dei aula de pintura também, né, para esses camponeses, digamos assim, né? E quando eu estava no meio desse processo, apareceu o curso de pós-graduação em Folclore e Cultura Popular. Aí eu falei, gente, eu tenho já todo o material na mão, né? E aí foi quando eu escrevi, e virou livro recentemente. Eu escrevi isso há 20 anos atrás, mas ele só saiu um pouquinho antes da pandemia. Esse livro é onde eu descrevo um pouco essa experiência. E aí eu tive professores assim incríveis. Eu tive um professor que eu também já consegui trazê-lo aqui, né? Ele é um antropólogo, ele foi professor da UFOP, foi professor da UNB, deixou tudo para dedicar a projetos populares. E foi meu professor, com muito orgulho, Tião Rocha. Vale a pena pesquisar a história de vida dele. E ele falava muito isso durante as aulas, porque eu estava fazendo essa pesquisa e fim de semana eu estava em Belo Horizonte. Eu ia todo final de semana para Belo Horizonte, 12 horas de viagem, todo final de semana. Eu ganhei até um prêmiozinho assim dos meus professores de pós, que eles falavam assim, Edileila, você viaja 12 horas de ônibus, né, para chegar aqui. Viajava. E eu me lembro de uma aula dele que ele falava assim, olha, eu deixei tudo porque eu achei muito erudito para atingir o verdadeiro povo brasileiro. E ele hoje cria projetos, assim, não só no Brasil, mas ele é chamado para a África, Peru, onde tem pessoas com necessidades, ele vai, sabe? E ele nos deu aula, então eu tenho muito orgulho assim de ter trazido, que eu até o cito nesse livro, trazido assim, esse conhecimento dele falar assim, a pedagogia do pé de manga. Então, assim, não importa, desse jeito, um antropólogo, doutor e tudo, hein? Não importa o lugar, importa o que está dentro, sabe? Dentro, que é a poesia do olhar, né? Para poder... E a técnica, é claro que eu ensinava técnica, mas eles também tinham técnicas para me ensinar. Sim. Então, foi uma troca. Então, eu falo que foi uma outra universidade. E chegando aqui em Valadares, né, que eu vim, e aí eu dei aula de folclore no turismo, porque essa pós-graduação permitia. Coordenei o setor cultural com esse diagnóstico que a gente fez e que gerou vários cursos de fotografia, de artes e tal. E cheguei aqui, tive contato com a cultura dos Borum Krenak, que é o que vai gerar um livro que está saindo agora, né? Que é Desenhos de um Território,
que eu fui pesquisar a arte Krenak, a arte Borum Krenak, a arte da etnia Krenak, que é o meu mestrado, né? E aí eu descrevo, que é uma outra linguagem. Então, foi assim, foram 10 anos também de contatos. Eu tive alunos Krenak e eu fui orientadora de um deles, né? Pois é, o Giovanni. Na turma de design? De design. Ele era aluno do design e eu fui orientadora dele. Então, ele legal. criou uma coleção de bolsas baseado nos desenhos da etnia Krenak. E ele é considerado o artista da tribo. E aí foi para fazer esse trânsito também, como é que eu descrevo que a arte indígena não é um artesanato, mas é arte. E foi difícil, eu tive que buscar autores, e aí a USP me ajudou demais, eu tive contato com o professor da USP e tal. E aí, na semana passada, no Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, eu até postei esse artigo que foi publicado pela USP, na revista de arte da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP, essa trajetória minha de buscar uma identidade e, ao mesmo tempo, buscar um conceito que não fosse artesanato, porque ela se enquadra no conceito artístico, o mesmo que eu estudei em Kant, que é um filósofo Kant que descreve o conceito de arte e tal, e se enquadra. Às vezes, essa questão, entre o erudito e o popular e o indígena. Como sempre, as classes sociais mais abastadas, sempre querem o poder para eles, E o que eu tento é desconstruir isso. Eu vejo também uma entendeu? vontade muito grande de tentar reduzir o valor do artesanato também. Sim. Como se o artesanato fosse inferior à arte, ou como se um merecesse menos do que o outro, ou que tivesse um valor menor do que o outro. Sabe o que é interessante ainda? Que o artesão, ele vai lá e produz. E aí tem um valor baixo. E aí vem um curador, alguém pega aquele mesmo artesanato, leva para uma galeria e lá, e aí, de repente, lá é o máximo. É caríssimo, só que aí a pessoa, ela paga por aquilo, mas aquele mesmo, ela também não vê valor em pagar. Então, assim, é cultural também, as pessoas, o jeito que elas tratam, os lugares que elas colocam. Tem um pouco de coisas. síndrome de vira-lata ali, A gente acha que o que é feito no nosso meio vale menos do que uma coisa que veio da Europa ou uma coisa assim. Eu penso que tem também, Maíra, assim, nós fomos colonizados. Sim. Então, assim, toda a nossa estrutura erudita e de formação acadêmica vem da Europa, e principalmente da academia francesa. Então, assim, para a gente desconstruir isso, é por isso que aquela pesquisa lá nos meus 22 anos, eu já tentava desconstruir isso, entendeu? De mostrar que mesmo o artista erudito, ele bebe nas fontes do popular. Eu acho que é uma coisa que está tão enraizada que a gente comemora o descobrimento do Brasil, sendo que o Brasil já estava descoberto muito antes pelos indígenas que moravam aqui. A gente nem fala. Quando a gente fala dos Borum, tem gente que fala assim, não, é índio. E, assim, eu lembro que teve um dia que eu levei o Giovanni, eu não sei se você lembra disso, numa aula de História da Arte, o Giovanni Krenak, que é o Tam, Tam. Na língua Borum é Tam, que significa filho caçula. Ele é o filho caçula de 3. E tem o Tam, que é o filho mais velho. A gente não conseguiu. E tem a Xi, porque o Tam escreve T-A circunflexo. E o Tam, que é o filho caçula, escreve T-A-T-U-M na língua Borum. Sim. Então ele é a mais língua forte deles. No final, Ele é mais anasalado, É Tam. E o outro é Tam. Então, assim, é um pouco isso aí. E eu levei o Giovanni para dar uma aula, fomos programados, fizemos uma roda e falei, hoje nós vamos ter aula de história rupestre. E quem vai falar é o Giovanni. E aí ele foi contar, porque aqui, quantos quilômetros? Nem 100 quilômetros daqui nós temos. Belíssimo, uma gruta. Eu tive lá, no mestrado, eu fui pesquisar, fiz trabalho etnográfico, de pesquisa de campo e tal. E a arte de lá relata toda a história da ancestralidade deles, e que eu estou contando nesse livro que deve sair por aí. Já saiu o artigo, que é um capítulo, mas são 4 capítulos que deve sair por aí. E eu já tive autorização deles, que as ilustrações do livro vão ser do Giovanni.
E a capa também. A nossa região tem muito mais arte do que a gente imagina que tenha, né? Sim. Tem muitos Porque artistas. eu criancinha, muita coisa eu pra falar. fiz aula de pintura aqui com o Rogério Cordeiro. Uhum. Eu lembro Era outro que... artista, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro que eu tava na casa dos artistas comprando minhas tintazinhas, aquela coisa com a minha mãe, né? E aí tinha lá aula de desenho pra crianças. Aí eu fui toda feliz, 9 aninhos. Chegamos lá, não, é acima de 12 anos. Eu fiquei Por super triste, favor, não... né? Não, venha cá, vamos fazer um teste aqui comigo. Aí eu consegui entrar pra fazer aula com ele. Você fez? a Com Maíra 9 Fiz com anos. 9 aninhos. A Maíra é uma Eu também, eu Eu dou tenho- aula para mais de 12 anos, porque é Você diferente. também é artista, né? Sim, aí eu dou aula de pintura para criança a partir de 12. Ah, que delícia. Então, é aquela mesma Não, coisa. Aí a mas criança aí mais se nova for- fica... Não. Se chegar a Maíra lá, desenhando, não, você pode ficar aí. Ah, Eu tenho a minha caixinha de tinta daquela época até hoje, com a pintura Nossa. ensinada em 96. que eu fiz E na você época. fez por muito tempo? Acho que foram uns 2 anos que eu fiz curso com o Rogério Cordeiro. Foi Ai, algo que parecido bom com começar cedo assim, né? Quando eu Não- tinha ateliê físico, eu Minha dava mãe de sempre 2 me a deu muito 80. apoio, né? Ai, que maravilha. Viu? Apoio para É. na Era O meu pai Rogério já coruja foi e meu vizinho, minha mãe é. crítica. Eu tenho uma pintura do Rogério também, um desenho do Rogério. Eu tenho alguns assim. do meu caderno de Do professor? Eu admiro muito. É porque muitas vezes ele fazia pra poder aprender Pra você. junto. Na realidade, eu era estudante e ele namorava uma amiga minha aqui de Valadares. E aí eles foram para lá e ficaram na minha casa. E aí eu já, Belas Artes, ele pegou meu material na Belas Artes, eu conheci o Rogério, eu tinha uns 22 anos, e eu nem conhecia Valadares, assim, né? Mas eu tinha uma amiga que fazia engenharia, foi namorada dele. Aí ele falou assim, vou deixar aqui para pagar a hospedagem um desenho meu, e fez um desenho de um Cristo, assim, lindíssimo, que eu tenho guardado. guardado. Eu soube do Cordeiro, foi por motivo que eu queria tanto fazer o curso quando eu vi com o nome dele, porque ele tinha uma pintura, eu estudei no Lourdinas, né, no Colégio Lourdinas, Aham. e ele tinha uma pintura da Santa Nossa Senhora de Lourdes, que Sim, ficava na escada, maravilhosa, né? lindíssimo, e eu passava horas babando naquilo, e eu vi o Na nome lá, parede? o Cordeiro embaixo, na parede, a escada virava para descer, né, e aí Aham. na parede da virada da escada tinha uma Pois pintura é. da Nossa Senhora de Lourdes e a Santa Bernadette, eu acho. Eu não lembro quem foi a santa que viu a Nossa Senhora de Lourdes. Eu não lembro mais a história religiosa por trás. Mas eu lembro que tinha as águas assim embaixo e a santa olhando para a moça olhando para a santa. E eu ficava horas babando naquilo assim. E vi o nome. Aí na hora que eu vi que ele tava dando aula, eu quero. Quase É um chorei pintor quando vi a que- idade. Era um pintor que bebia nas fontes renascentistas, né? Ele era bem renascentista, E bem eu sempre clássico, gostei assim. E não fez academia. Não fez? Não, ele não fez academia, ele era um autodidata, né? E pintava, assim, maravilhosamente bem, né? Uma técnica, assim, Para maravilhosa. Ele os recriava. artistas que criam, né, e sem ter passado pela academia, muitas vezes vai ver resultados maravilhosos. É um Mas é estudioso, importante né? a gente fazer mais, levantar mais, eu acho que levar mais o conhecimento, além da técnica, ter mais Com oportunidades, certeza. sabe, mais Independente- locais. Um curso aqui que vai tratar de poética, porque você não Claro. vê abrindo, você só vê abrindo um curso para Não, pode ter uma certeza. O técnica, né? ateliê Não, o ateliê Sempre que é uma trabalhou. exceção, né? Sempre. Aqui na cidade. Você não vê abrindo. É. A gente não fica sabendo. As coisas estão lá, O elas ateliê existem, a gente não funcionou. fica É aquela sabendo. coisa assim de internet, curso online. Você nunca Não. Eu acho que tem pouca raro. visibilidade. tem, porque E eu- tem pouco se fala Uhum. da importância, né? Sim. Eu trabalhava Pouco se com fala. crianças a partir de 3 a 80. Nós De tivemos 3 de aninhos? 3 anos. E aí a gente trabalhava criatividade, história da arte. Eles fizeram releitura de Leonardo da Vinci. Oh, meu Lindos. Eu tenho, Oh, meu eu Deus. tenho um que a mãe me presenteou, a Mona Lisa. Oh. E assim, às vezes tinha aulas, tem na página do meu ateliê, tem essa aula. O ateliê está todo estampado de reproduções, eles nos cavaletes, e eu te falei, né? Teve um dia que a gente colocou todos os artistas que pintaram mulheres. E era Dia das Mães, então eles iam se inspirar em todas as mulheres pintadas por grandes artistas e então tem cada desenho lindo. Então eles conheciam a história da arte não teórica, mas assim, falavam, tá vendo esse artista? Aí a gente mostrava o mapa, ele morou aqui, nesse cantinho aqui do Mapa Mundi. Então tem 1000 formas de você trabalhar metodologias, né? E acaba ficando que nem eu, você não lembra
lembra o nome, mas você lembra Exato, que não era do Brasil. Criou a memória. Criou da a emoção por memória. trás e da Tem muita importância coisa por que eu não trás. lembro também, né, Maíra? Ainda mais assim, na maturidade. De Leila, aproveita e fala pra Experiência. gente do ateliê. O que é um ateliê de Leila Portes e o que as pessoas podem encontrar lá? Olha, o ateliê existe desde que eu me formei. Então, tem mais de 30 anos. E eu voltei, né, para o interior, lá no Vale do Mucuri, abri uma escola. E aí, eu te falo, a gente fazia com as crianças antes da aula meditação, levava para a pracinha para olhar para o céu, sabe? Desenhar as nuvens assim, sabe? Legal. Então, o ateliê existe desde sempre, sempre com essa pegada, né? Vou usar a palavra de vocês, né? Dos jovens, né? Jovens. Sempre com esse olhar, né? Tô mais aí, não. Eu não tô nessa lista, mas não. Sempre com esse Eu não tô olhar, também, assim, não. de que a poesia visual, o seu olhar é o mais importante para criar técnica, a consequência para você representar e expressar o seu olhar. E aí, quando eu vim para cá, a gente começou a dar, mesmo estando na universidade, eu tive esse ateliê o tempo inteiro. Sim. Então, assim, quando eu vim para cá, mesmo estando na universidade, eu tinha uns 2 dias que eu dava aula particular. Então, tem vários alunos, várias pessoas que eu tinha um dia de folga, então eu criei um grupo de estudos em arte. Aí eles iam lá para casa e eu tinha uma mesa assim, desse tamanho, mais larga na minha sala, e a gente sentava, tomava chá, conversava. Alguns professores da Univale fizeram aula comigo lá. Era um grupo de estudos. A gente viajava para São Paulo para ver Bienal, a gente viajava ali em Ipatinga, a gente ia a Belo Horizonte, e lá a gente passava um fim de semana imerso assim. E aí depois, em 2004, a minha filha, que também estudou comigo desde pequenininha, fez artes e fez belas artes também no mesmo lugar. Teve até professores que foram meus. E depois ela fez um mestrado também e voltou para cá. Aí eu falei assim, Maria, vamos então abrir um ateliê físico mesmo, porque aí você trabalha. E aí a gente abriu um ateliê que funcionou durante 2 anos, assim, aberto mesmo, que tem muitas fotos, muita produção. A gente fazia exposições em praças e tudo. E aí ela resolve voltar para estudar, terminar o mestrado lá, em artes visuais também. E casou, acabou voltando para lá. E aí eu continuei com o ateliê por mais 1 ano, mas eu ainda estava na Univale, então era muito difícil para mim manter aquele número de alunos que a gente tinha, aproximadamente assim, era entre 80, 100 alunos, assim, que turminhas de 5, 10, e era assim, nos meus intervalos, né? Então, assim, ficou difícil para mim sozinha. E aí eu fechei, mas eu fechei assim, abrindo uma assessoria. Fechei o espaço físico, abri um espaço em casa, aí a gente tem um espaço, um ateliê em casa, e aí eu abri uma assessoria para dar esse suporte a escolas, a universidade. E aí, durante a pandemia, tanto eu quanto ela trabalhamos online muito, eu já tinha aposentado, e aí a gente continua. Hoje eu, assim, já fui aqui na UFJF, já fui na UFVJM, já dei aulas lá em Belo Horizonte, na praça mesmo, assim, pela universidade de lá, já dei aqui na Usicultura, esse grupo aqui dessa ONG, que está me faltando aqui o nome, de um ponto de cultura, e vários lugares. Vale do Mucuri eu vou muito, dar curso de capacitação para professores através dessa assessoria que a gente presta. Às vezes a gente fica um fim de semana. Então, o seu foco é na educação, é assessoria, né? É assessoria, mas a assessoria quer dizer, você tem um projeto, você quer ter um projeto de pintura, ter um projeto de modelagem, eu quero criar um projeto voltado para corpo humano, digamos assim. Então, a gente vai ter aulas de desenho de corpo humano. Entendi. Entendeu? Eu quero criar de paisagens. E a gente vai, a partir de fotografias, do seu olhar, porque primeiro você trabalha o olhar para depois fazer a reprodução. E, às vezes, você recria a partir da fotografia. Então, para artistas, entendeu? Mas também, além de para educadores, também para artistas que estão produzindo. Exatamente. E tanto eu quanto minha filha. Minha filha, inclusive, conseguiu montar um estúdio.
em casa e ela dá assessoria online. Aí Ai, que legal. desenha aqui, você desenha. Tem alunos que foram alunos dela, que eu parei por um tempo, e ela daqui que continuam fazendo com ela ela em BH e eles aqui. Ai, maravilha. Ai, que bom conhecer um pouco mais do ateliê, como funciona. Eu já estava curiosa para saber mais sobre. Nós temos uma lojinha, tem todos os quadros meus e dela, as obras que já foram vendidas, as que estão disponíveis, os livros, né? Estão todos lá na lojinha do ateliê. Agora, esse ponto aí, eu acho que vai ser até legal pra gente fechar, né? Que nosso tempo, infelizmente, já tá. Pois nem parece que passou uma hora. Ela vai não deixando parece e a gente mesmo, vai falando, gente, né, não Maíra? parece. Mas eu acho legal, assim, pra gente terminar falando um pouco mais da área e onde expor o trabalho. Você tocou no assunto da loja, então acho que vai fazer um gancho perfeito. Maíra, no seu caso, assim, na área que você atua, você faz quais tipos de produtos hoje que você pode comercializar e onde você expõe, para quem você consegue vender, qual o público, só para quem tem esse interesse também de explorar essa área, saber um pouco mais sobre. A minha área é muito focada na internet, né? Uhum. Então, assim, hoje em dia meus clientes são quase todos do exterior. Você precisa falar... Eu falo inglês né? desde que eu era criança. Sem eu falo inglês. isso não teria, então, essa relação. Eu acho que abre muito caminho. Abre Sim. muita porta. Hoje em dia você tem algumas ferramentas de tradução melhores, umas coisas assim, mas eu acho muito importante, até para evitar certas falhas de comunicação, não contar com esse tipo de ferramenta. É importante, se for mexer com a área digital, é importante saber falar pelo menos o básico do inglês. A não ser que você consiga uma clientela dentro do país. Como eu falo inglês desde muito cedo, eu já peguei para fora muito cedo. Porta, muito cedo eu já comecei a puxar mais para fora. Mas onde eu trabalho já é mais dentro de um próprio site, e o próprio site ele já faz a própria divulgação, né? Mas outras pessoas que eu conheço da área de 3D, Instagram se usa muito. Tem o ArtStation, que é um site bem grande de arte, da área digital principalmente hoje em dia. Não só da área digital, mas focado mais para a área digital. Internet é uma coisa que abre muita porta. Muita porta. Se for digital, é imprescindível. E você estava me contando que você faz em produto, vamos dizer assim, serviço, Produtos enfim. digitais, sim. O cabelo, a roupa, você vende como se fosse partes de um personagem? O programa que eu utilizo, ele é feito para você montar um personagem para fazer imagens finais, ou imagens ou vídeos, né? Então, você tem uma biblioteca de acessórios. Então, assim, eu tenho ali vários cabelos, eu tenho ali várias roupas, eu tenho ali vários formatos de rosto, eu tenho ali várias cores de pele. E a pessoa vai juntando aquilo ali para montar o que ela quiser. Então, cada produto é uma peça dessas. Eu gosto de fazer muito cabelo, porque cabelo é uma coisa divertida de fazer e poucas pessoas fazem. Então, parece bem difícil de fazer cabelo, é complicado, né? você fazer o cabelo realista. Site aí pra gente visitar, né? Agora, no momento, eu estou trabalhando diretamente com a empresa que é dona desse site, porque eles estão fazendo a figura base, né? O corpo humano inicial. Eu fiz a modelo feminina deles há pouco tempo e agora eu estou fazendo o modelo masculino deles. Então, eu estou trabalhando diretamente com eles como comissão mesmo. Então, não é algo para ficar na minha loja, é algo que eles estão me pagando de frente para ser um produto deles. E essa é a base para as outras pessoas aplicarem todas as outras coisas. Eu ia te perguntar, assim, de clientes, de público, quem costuma usar esses personagens, esses modelos 3D? O programa que eu estou usando é um programa bem antigo, né? Já tem outros concorrentes que já fazem mais sucesso hoje em dia, mas eu continuo no anterior porque eu já tinha minha clientela ali, que chama Poser. Ele é muito usado, eu vejo ele muitas vezes para reconstituição de crime na televisão, com aquelas vídeos que as pessoas fazem, reconstituição de crime, ele é usado em algumas propagandas, eu já vi em algumas coisas de videogame mesmo, quando vai fazer
Sabe as partes de videogame que mostra o que a gente chama de CG, né? Que é uma parte mais bem desenhada, mostrando uma história dentro do videogame. Normalmente pode ser feito com esse tipo de coisa. Tem lá o joguinho, aí para e começa um clipe. Basicamente aí um clipe contando uma história. Às vezes pode ter isso, sim. E muitas das clientes também são senhoras de idade que querem fazer imagenzinhas com fadinhas de bom dia. Sério? Que fazem nesse programa. Tem bastante gente mais velha que mexe com esse programa. Eu não esperava por isso. Esse programa, diferente. Quando eu comecei a mexer nele lá na minha adolescência, eu era a mascotinha, que eu era a mais novinha de todo mundo que mexia nele. E quem ficou normalmente é o pessoal mais velho. Legal. É bem interessante. Então, lidar com pessoas mais velhas que mexem com coisa digital. É bastante legal. Raro, né? Isso é muito amplo, né, Eu falo que meus colegas de trabalho têm 60, 70 anos, a maioria. E o que você indica, assim, pra quem fala, eu não sei nem por onde eu começo, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com 3D no digital? A gente tá num momento meio complicado, porque agora tá vindo aí inteligência artificial com a imagem, né? Que ela fez a cara, eu também, eu vou evitar entrar na parte ética da situação. A gente não sabe o que vai acontecer com o que vem por aí. Então tá uma coisa meio... Eu digo que por mais que venha algo novo, sempre tem campo pro anterior. A gente achou que o cinema ia matar a televisão, não matou. A gente achou que a televisão ia matar o rádio, não matou. Então, sempre vai ter um campo, talvez a gente tenha que adaptar. Para mexer com 3D, depende do que você vai fazer com 3D. Na minha área, é personagem. Você vai ter que entender de anatomia, mesmo que você vá fazer... Se você for fazer estilizado, for fazer um cartoon, você vai ter que entender a anatomia para você poder quebrar a anatomia de um jeito efetivo. Uhum. Você vai ter que entender do próprio desenho. É importante começar com o desenho? A importância aí de saber desenhar? Qual que é o grau de... Tem pessoas que não passam pelo desenho. Todas elas falam que seria mais fácil se elas tivessem passado pelo desenho. Imagino. Sim. É uma coisa até para você soltar, até o olhar, como a Edileila estava falando, é uma coisa que é importantíssima você saber. É bom passar pela arte tradicional, porque até para você aprender como pesquisar o que você vai ter que saber. Uhum. Então, assim, eu tive a facilidade porque eu já mexia com outras coisas antes. Então, eu consegui aplicar tudo no 3D. Mas hoje tem muita facilidade de você procurar na própria internet como que faz. O meu método de aprendizado é um pouco diferente, porque eu sou muito ruim de aprender do jeito erudito. Eu acho que eu quebrava muito a cabeça. Ela lembra lá a cara dela de que me lembra. Eu sempre tive muita dificuldade de aprender com alguém me ensinando. Eu preciso do processo de eu buscar o conhecimento para eu poder conseguir entranhar aquilo em mim. Então, eu não procuro um curso. Eu quero fazer X. Como é que eu faço X? Entendi. Aí eu procuro na internet. Ou então eu vou quebrar a cabeça tentando fazer de 1000 jeitos até algum dar certo. Por conta própria. Eu acho que é uma coisa muito de autoconhecimento de cada pessoa saber como que ela funciona melhor. Como é que ela aprende melhor. Então, se você acha que você é bom procurando curso, existem muitos cursos excelentes na área 3D. O programa que eu uso é o Blender, ele é gratuito. Existem muitos cursos gratuitos, inclusive em português. O sinal, a comunidade do Blender é fantástica, porque o Blender ele é pago pela própria comunidade. Então, é muito legal. A própria loja de coisas para o Blender, o pessoal coloca a porcentagem da venda, vai para a fundação do Blender, que é a que mantém o programa funcionando, né? Então, assim, cursos inteiros gratuitos pelo YouTube, pela internet. Alguns cursos pagos que são muito bons também. Se a pessoa não é boa em curso, pensa no que tipo de coisa você vai fazer. Porque 3D você pode fazer cenário, você pode fazer jogo, você pode fazer personagem, você pode fazer efeitos especiais para filme. Então, tem que pensar no que tipo de coisa que você vai fazer e ali você vai buscar como faz cada coisa daquilo. Sim, sim. Um mercado muito amplo, né? É muito amplo, muito amplo. E então, né, a gente falou de exposição, de trabalho, onde mostrar, né? E você tem uma forma... Acho que interessante, porque de saber onde vende, para quem vende, porque realmente tem pessoas que têm esse interesse, mas não faz ideia, porque não se fala tanto também, né, desse tipo de... É muito importante achar um nicho, porque como a internet tem muita coisa, do mesmo jeito você tem muita competição ali. Então, eu custei para achar, eu demorei vários anos para achar o que dava certo comigo. Mas até isso é o que me faz bem e o que me faz ter orgulho do meu trabalho. Eu estava até conversando com vocês antes, quando eu mexia com 2D, eu tinha um pouco de vergonha de mostrar meu portfólio. Eu não sei se é uma vergonha fundada ou não,
Mas o que eu faço agora eu tenho orgulho de mostrar. E eu acho que Você se é importante. encontrou, né? Exatamente. É quando você encontra o que é o que te faz bem e o que você faz bem. Eu acho que dá pra buscar como trabalhar naquilo. Sim. Até pra gente ser mais satisfeito com o nosso próprio trabalho, né? E Perfeito. melhor no trabalho também. Acho que quando a gente trabalha com paixão, a gente faz uma coisa muito melhor. Perfeito, Maíra. E para você, de Leila, é porque você tem uma produção, inclusive, eu vou ir deixando imagens, né? Enquanto você estava falando aí, as imagens já devem ter aparecido, porque eu já mandei editar, eu acho. Então, também vou mostrar, Edileila, algumas das suas obras que eu tenho, né? Fotos delas. E são obras, assim, que são vibrantes, né? Tem cores, tem formas marcantes também, tem uma identidade que a gente vê, uma já identifica a outra, já olha a outra e sabe que é sua também. E aí a gente está falando de exposição de obras, produção de obras e venda. Você citou a lojinha. Como que você hoje faz para essa parte da pintura? Onde você mostra, ou onde você já mostrou, que eu vi que você já fez exposições no exterior também, né? E aí onde você vende essas obras hoje? Como que as pessoas acessam as suas obras de arte em tela ou outras obras? Olha, eu acho que assim, o mercado da arte, principalmente no Brasil, ele é meio, né, vamos falar complexo, né? Porque assim, nós não temos o consumo da arte, né? As crianças são mais, e aí eu vou de novo para o lado educativo, porque você vê uma criança na natação, você vê uma criança no inglês, mas você não vê uma criança no ateliê fazendo arte. E as escolas também, né, não ensinam arte da forma que eu acho que deveria. Então, assim, a gente cresce sem essa formação em arte. Eu só tive aula de arte na escola na 5ª série, pro meu Pois é. desespero, que eu sempre quis ter aula de arte. Pois é. Na escola. Só Então, teve na 5ª série. é um pouco complicado o mercado de arte, porque aí tem a dificuldade do consumidor, né? Mas, assim, eu sempre sobrevivi de arte desde que eu me formei. Aliás, o último ano eu já estava assim, fazendo exposição. Ai, né? que maravilha! O último ano da faculdade. Então, assim, eu sempre sobrevivi. Depois montei o ateliê e aí, enfim. E como eu te disse no início, assim, a arte ela é muito ampla. É possível você fazer 1000 coisas, né? Por exemplo, esse livro aqui, Rio Doce, né? O Rasgos na Alma, que é uma ode que eu faço ao Vale do Rio Doce. Uhum. Ele surgiu na noite do desmoronamento da Samarco, aqui no Rio Doce. E aí, assim, na angústia, né, eu fui para o ateliê para poder desenhar, e uma catarse, né? E aí tem uma obra... Pra fora. Exatamente, botar a frustração. E aí, esse aqui é uma tela que surgiu na noite. Eu entrei umas 10 horas da noite, saí 6 horas da manhã, em aquarela, guache aquarelado, né? E aí, olha só, eu fiz, e depois eu fui fazendo outros. Primeiro eu fiz o Rio Doce chorando, né, pela morte. Depois eu fiz, ainda dentro dessa série, eu fiz a Figueira, depois eu fiz a Ibituruna. E aí eu tô te falando isso, eu estou falando com você sobre esse processo de criação, porque no início eles foram quadros, né? Que depois eu até coloco aqui, já que o livro entra nesse processo, são telas. Mas eu queria, as 9 telas, são 3 trípticos, né? Uma série de 3, quase um quadrinho, assim, o rio antes, o rio durante o desmoronamento e o rio depois, como é que ele foi ficar. E eu te falo de pesquisa porque, assim, nesse processo, quando nós ficamos aqui naquele clima de guerra, né, de sem água e as ruas enlameadas, eu comecei a pesquisar muito, biólogos, como é que vai ficar o rio, a gente pensando até em mudar daqui, porque como é que fica uma cidade desse tamanho, sem tal. E aí, quando eu vi os 3 trípticos, né, eu pensei em fazer uma exposição, surgiu um poema, nesse meio tempo eu escrevi sobre, né, que está aí no livro, e aí eu falei, eu vou fazer uma exposição com o poema. Aí depois eu pensei assim, puxa vida, é tão sério isso, e ele não vai atingir tanta gente porque eu estou fazendo uma denúncia, é uma poesia, né, poética, visual, mas eu não vou atingir. Aí eu tive a ideia de fazer um livro.
E aí eu fiz o projeto, aí o projeto gráfico é meu, fiz ele todo em papel, xeroquei as telas, né? Não são telas, são pinturas, aquarelas, são telas assim grandes, e montei e fui procurar uma editora. Então a gente fez 1000 livros. E aí, quando ele estava no processo, eu estava saindo da universidade, e eles falaram: Edileila, antes de você sair, tem um convite para uma universidade dos Estados Unidos para a gente levar a cultura brasileira para lá. E como você sempre trabalhou aqui na universidade com cultura, você não quer levar um pouco do seu trabalho para falar disso? Aí o livro estava saindo. Eu falei: uai, então vamos levar o livro. E aí a gente lançou primeiro numa universidade dos Estados Unidos. Ele ficou pronto. Eu recebi os primeiros exemplares, eu já estava no aeroporto para poder ir, porque ficou assim, foi tudo muito corrido. E interessante que eu lancei o livro no dia que estava fazendo 2 anos do desmoronamento. Do desastre da Samarco. Então, assim, foi um produto que é obra de arte, mas também que virou livro, então virou uma ilustração. Então, a gente vai... Quando você conhece o mercado da arte, mais ou menos, né? Porque a gente nunca conhece, porque eu não sou curadora, não sou... Né? Eu sou uma professora e uma artista. Você conhece muito melhor do que eu. E aí, assim, eu pude fazer 58 lançamentos, quer dizer, eu pude divulgar essa obra. Aí, nesse meio tempo, eu tive a ideia de fazer reproduções dos originais num laboratório próprio que faz, que é Fine Art, que chama. E você reproduziu em papel ou tecido? No mesmo papel, o mesmo papel que eu, o original, é uma empresa que faz para museus. Por exemplo, não dá para a gente comprar um quadro do Van Gogh, mas você vai no museu, você compra uma reprodução por R$1.500, R$2.000. Eu falei: poxa, eu vou fazer isso porque dá para financiar o projeto. E aí, porque eu viajava demais, né? Viajei muito com esse livro. Estados Unidos, depois eu fui para a Bienal na Argentina, depois eu fui para a Bienal em São Paulo. Aí fui em várias escolas, várias universidades, várias livrarias, né? E aí a gente conseguiu. Então, as reproduções, assim, das que eu fiz, que foram 9, eu só tenho 2. Então, as outras foram vendidas. E um dos originais também, que aí o preço é maior, foi vendido, né? E então é isso. E as exposições, assim, durante o tempo que eu trabalhei na universidade, assim, a minha produção foi menor, porque, assim, quase que o processo criativo vai para os alunos, né? Porque a gente tomava o tempo todo de ler. E a criação, né? Porque, assim, você sai da escola já esvaída, porque você tem que ajudar a Maíra a criar, o outro aluno a criar, outra. E assim que eu saí, daí um ano eu fiz uma exposição. E eu consegui vender todos os quadros. Eu fiz aqui no meu ateliê. Aqui em Governador Valadares, que é aquele marcador de página que eu trouxe para você, que era o convite, entre a matéria e o espírito. Aí, o que eu estou dizendo? Entre o fazer e a poesia, né? E eram originais ou reproduzidas? Originais. Não, são telas. Foram só telas em acrílicas e grandes, enormes. Que legal. Eram uns 30 trabalhos. Nossa. Eu vendi todos. Que bom, né? Leila. Exatamente. Para quem não sabe, gente, quando a gente está falando assim, Valadares, sabe que quem está escutando... Porque o mercado da arte, né? Que a gente está aqui falando de uma cidade interior, né? Por isso que é interessante. E que não tem tantos ateliês, não tem tantas escolas, não tem tanta formação em arte. Sim. O curso mais próximo de arte que tem aqui é o design, que agora nem tanto, porque ele virou mais técnico, né? E o de arquitetura, semipresencial também, né? Que no básico a gente... Pelo menos quando eu estava lá, eu defendia muito as aulas de desenho, as aulas de composição, as aulas de cor. A cor até era eu que dava. Enfim. Então, assim, as minhas exposições, elas são mais esporádicas. Então, assim, agora, por exemplo, eu estou preparando uma que eu idealizei durante a pandemia, que são a Ilha Jardins Possíveis. Porque era o único lugar que eu conseguia ir, né, livre, né? Então, eu andava observando, ia registrando, e ele vai ser todo em aquarela, né? Então, deve sair por aí. Demora, né? Porque, assim, é uns 2 anos, 4 anos, você produzindo para poder, de repente, ter 10 trabalhos, 20 trabalhos. Mas, enquanto isso, assim, para sobreviver de arte, né? Eu adoro essa parte teórica. Então, a gente...
escreve, né? Está saindo aí um livro só de crônicas, né? De processos de criação. Está saindo esse livro que é sobre a arte dos Krenak. Enfim, é possível do que a gente produz, do que a gente gosta, desse encantamento que a arte provoca, a gente achar vários nichos, né? É claro que tem pessoas, eu consigo transitar em vários, desde dar aula, a escrever e a pintar. Tem pessoas que vão mais para uma área específica, aí tem que descobrir, como a Maíra, o nicho dela, ou o Pimenta, né, ou o Quirino, né? Então, assim, é você olhar, é você pesquisar, é você estar atento, né, para poder fazer. Esse livro aqui, por exemplo, eu fui contratada à assessoria. Olha, eu prestei assessoria a um ponto de cultura onde tinha um senhorzinho de 100 anos que era fundador dessa cidade, e eles queriam homenageá-lo porque ele é escritor. Então, eles me mandaram as poesias, eu li e criei o livro, né? Canto de Comunhão, um dos poemas dele, uma das histórias, e esse aqui é ele. Aí eu pedi para mandar várias fotografias da história de vida dele, e é um livro ilustrado. Então, assim, vendi o projeto pela assessoria do ateliê, prestei assessoria em criar o projeto, tá vendo? Então, todo o projeto foi criado por mim. O projeto do design também? O design, o projeto gráfico é de design, né? Meu, né? Aí foi pela editora lá em Belo Horizonte, mas aí todo em aquarela. Então, assim, a gente foi fazendo uma releitura da vida dele, né? Das fotos que ele mandava. Sim, como legal. Ele é muito religioso, então tem uma aqui que eu amo. Aqui é a casa dele, tá vendo? Onde ele morou. Então, eu mostro como se fosse um varal de roupa, as fotografias. Então, você vai criando, né? E esse processo envelhecido é todo aquarela, o fundo em aquarela, para dar ideia de antigo, né? Tem esse aqui, ó, que é uma... Depois foi feita no dia do lançamento do livro, que foi na pandemia. Então, foram poucos convidados, eu nem fui, eu participei do lançamento online. Foi feito o lançamento com a presença dele, todo de máscara, todo lá bonitinho, 100 anos. E um ponto de cultura que, né, fez esse projeto para homenagear um morador da cidade. E aí, assim, então, o ateliê é procurado muito para isso. Então, uma outra forma de assessoria que a gente presta, né? Perfeito, Edileila. E eu acho, assim, que com essas visões de trabalhos na arte, podem ser múltiplos, né? Você pode escolher um caminho mais específico. Importante mesmo, como vocês falaram desde o início, é realmente se conhecer e entender o que vai fazer sentido para você também enquanto artista, né? Sim. E só posso agradecer a participação de vocês, porque foi muito enriquecedor. Tenho certeza que quem estiver escutando, né, quem chegou até aqui, aprendeu muito e também entender um pouco mais desses universos da arte. Então, muito obrigada, gente, pela presença aqui. Estou muito feliz com vocês. E só vou pedir para falar onde encontrar, né? Por exemplo, Maíra, onde encontra a sua loja, seu Instagram, né? Onde que te acha ali? Eu vou deixar o endereço com você, que é meio complicado de pronunciar. Eu coloco na tela. A minha lojinha lá. O Instagram, eu tô precisando tomar vergonha na minha cara e atualizá-lo. Vou deixar, na verdade, o meu portfólio no ArtStation com você. Ótimo. É o que eu uso mais. Ótimo. Então, eu deixo o endereço aqui para o pessoal acessar e conhecer mais seu portfólio e seu trabalho. Muito obrigada pelo convite também. E Edileila, como encontrar aí site, Instagram, onde que encontra você? Aí tem na minha página pessoal, Edileila Portes, né, no Instagram e Facebook. E tem também a página do ateliê Edileila Portes, aí para facilitar, né? No Instagram, no Facebook, e tem o site atelieredileilaportes.com, onde tem a lojinha. E a gente queria, nessas últimas palavras, assim, agradecer esse encontro com uma aluna que era, né, que é muito queridíssima, né, e te parabenizar pelo projeto, porque, assim, importantíssimo, assim, é um papel social, né, mostrar
essa diversidade de manifestações artísticas que tem em Governador Valadares. A visibilidade bem? que a gente falou que faltava. Que falta. Esse Parabéns. projeto ele foi pensado para isso mesmo, para excelente trazer projeto. os nossos artistas. Gente, eu tô conhecendo tantos artistas maravilhosos que você não imagina que tá tão perto de você. E estão, mesmo a gente estando numa cidade de interior. Aqui tem artistas incríveis que circulam na cidade, fora da cidade, fora do país. É assim, é incrível mesmo. Então, gente, foi isso. Eu recebi essas duas artistas maravilhosas aqui hoje. E se você estiver aí no YouTube, não se esqueça, né, de se inscrever no canal. Se estiver no Spotify, siga a página. E deixe aí também seu comentário, seu recado para os artistas. Siga lá o @Kessianay para ver mais novidades desse podcast. E eu espero vocês no próximo episódio. Projeto realizado através da Lei Paulo Gustavo, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Prefeitura de Governador Valadares, Viva Valadares, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.